Fala, turma, vamos de novo então, né? Semana decisiva, semana chegando aí, domingão, 18 horas, Inter e Caxias no Beira-Rio. E a direção do Inter, como vocês bem sabem, né, liberou a entrada do sócio associado, entra de graça no Beira-Rio neste domingão, porque o Inter precisa de ajuda, precisa de todo o apoio possível para passar pelo Caxias. É verdade, é verdade. E a direção tem razão, a direção fez bem, porque essa hora é aquela hora que o familiar tá meio enfermo, tá adoentado, e a família inteira precisa ajudar, né? Então, o Inter fez bem, o Inter fez certo e aguarda pelo menos 35 mil torcedores no Beira-Rio no domingo à tardinha, né? 18 horas ali já em outono, escurecendo um pouco mais cedo. Mas eu quero falar para você, sobretudo, logo depois desse importante recado do OneXBet, por que o Inter fez essa liberação de torcedores do associado para o jogo e por que fez certo. Fala, turma, tudo bem? Dá uma baita de uma dica para vocês agora. Você já conhece a OneXBet? Não? Então vá no link que está na descrição e se cadastre já na OneXBet. Por quê? Porque é o teu site de apostas esportivas e que te dá até 100% de bônus. Se você depositar R$50, terá mais R$50 de bônus. E fica com até R$100 para apostar e por aí vai. Esse bônus pode chegar até R$1.200. Disse R$1.200. Então, não perde tempo, não perde essa oportunidade e te cadastra agora mesmo lá na OneXBet e usa o cupom promocional que também está no vídeo. São inúmeras possibilidades. Bom, te cadastra agora mesmo, então, na OneXBet. A descrição tá no link, né? Logo aqui abaixo. E também usando o cupom promocional Leandro Bess, que também está no link, vocês têm esse... não desconto, né? Mas esse apoio a mais, esse incentivo a mais para apostar. E aposte certo, porque aquela dica do Ipiranga já foi muito boa, né? Então, voltando à questão do Inter, é o seguinte, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Bom, primeiro o René tá fora, né? E essa é outra questão pra gente abordar mais adiante. O segundo jogador que o Inter perde por lesão muscular, joga o Tauan, não joga o René. O René se machucou contra o Caxias, lesão muscular de novo, né? O Mário Fernandes já tinha tido lesão muscular e agora foi a vez do René. E isso que a gente tem só um jogo por semana e um jogo de gauchão. Você sabe que a exigência é bem menor, né? Ainda que o Mano diga que não, mas a exigência de um gauchão é muito menor do que Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, que começam todas ao mesmo tempo no mês de abril. Mas por que a direção fez certo em liberar o acesso do torcedor, do sócio colorado? Porque precisa de ajuda, porque tem alguma desconfiança que o time sozinho, por si só, com o estádio a meia boca, não consiga passar pelo Caxias, e é um jogo perigoso, sem dúvida, e por isso quer aquele ambiente de caldeirão. Como diria o ex-presidente Fernando Carvalho, né, quer o Beira-Rio rugindo uma vez mais. E com 10 mil não dá, né? Com 15 mil também não dá, que tem sido o público médio do Inter, 20 mil por aí. Agora que é pelo menos 35 mil, eu acho que vai mais, acho que vai uns 40 mil pelo menos contra o Caxias, e a direção faz certo, porque o Inter precisa de ajuda. Com o futebol que está jogando, hoje tu não tem certeza se o Inter passa a final do Gauchão ganhando do Caxias. Infelizmente essa é a verdade. O Caxias jogou melhor que o Inter lá no Centenário e agora o Inter está em apuros, precisa de qualquer maneira ir à final e daqui a pouco uma final que pode ser em Erechim, né? Daqui a pouco o primeiro jogo pode ser em Erechim, por que não? A questão é, e eu chamo vocês também para conversa, mais uma vez, fosse um jogo normal, temperatura e pressão, a direção estaria cobrando ingresso de todo mundo, né? Até para faturar, porque precisa faturar. Como está na pressão, como está no aperto, chama a torcida, como várias vezes já aconteceu, e não só com essa gestão, com várias gestões do Inter, né? Chama a torcida para dar aquele apoio também. E não está errado, tá? Não está errado, não estou criticando. Eu acho que está certo, porque justamente não dá para ter confiança total nesse time atual do Mano Menezes. E aí sim, a leitura disso, as entrelinhas, é justamente isso, né? Não se confia no time atual do Inter. Não se sabe qual o real potencial desse time e eu concordo com a direção se ela realmente está pensando assim, uma vez que libera o seu torcedor para encher o Beira-Rio. Porque um time que até agora não demonstrou não fez nenhuma grande atuação no Campeonato Gaúcho na temporada e o que era para ser o grande jogo, né, que era o Grenal na Arena, esse um grande desafio, o Inter não foi bem. Não foi bem e ainda perde nos acréscimos. Aliás, levou 2 gols nos acréscimos. Né? Então, eu repito, insisto, eu acho que a direção acerta nesse momento em dar essa abertura a mais para a torcida, em abrir o Beira-Rio para o seu sócio, porque é a hora da ajuda, é a hora da necessidade, o Inter precisa de qualquer maneira ir na final, e não só ir à final, né? O Inter precisa ser campeão, porque afinal de contas, desde aquele fiasco de Novo Hamburgo em 2017, a gente não ganhou uma tacinha sequer, né? A última taça, entre aspas, foi a Taça da Maçã. Então tá mais do que na hora de ser campeão, e a direção está fazendo todo o esforço possível para
conseguir essa taça, né, conseguir essa conquista, até porque é um ano eleitoral e a gente sabe que o segundo semestre o bicho vai pegar muito com relação à campanha eleitoral no Inter. Então, repito, acho que o Inter acerta em abrir o portão para o seu associado, porém eu faço a ressalva. Abre o portão porque não confia no time sozinho em campo. Até porque, se nas finais, é óbvio que daí a direção não vai abrir os portões para o sócio, né? Vai faturar a grana porque já chegou à final. Vai seguir precisando do torcedor, é evidente que vai. Mas nesse momento precisa mais e decidiu abrir os portões para o associado. Neste momento, então, agora vamos caminhando no finalzinho, palavra colorada, né? Aquela palavra de incentivo, aquela palavra para que você não desista dos seus sonhos. Se a caminhada está difícil, é porque você está no caminho certo. Alright?